Vamos lá, pessoal. Agora que está todo mundo escutando, sejam muito bem-vindos ao Brunecast. Sejam muito bem-vindos a essa noite especial. Sejam bem-vindos a esse tempo. Toda a resistência é porque vocês vão receber um conteúdo muito poderoso. Eu prometo que hoje vai ser um dos conteúdos mais fortes que eu já compartilhei aqui no Brunecast. Eu vou te ensinar 10 leis espirituais para você ser arrancado de toda a perturbação que está na tua vida. Se tem alguma perturbação emocional, tem alguma perturbação no casamento, tem alguma perturbação no teu dinheiro, nas tuas finanças, será arrancado hoje. Você vai sair da perturbação para a paz. Se tem alguma escassez, você está em falta, tua família sente falta de alguma coisa, tua vida profissional nunca anda, você está em escassez em alguma área, você vai ser arrancado da escassez e vai ser levado para a prosperidade. As 10 leis espirituais que nós vamos estudar hoje vão te levar para uma vida de paz e prosperidade. Eu tenho certeza que hoje você se liberta. Como assim, Thiago? Às vezes você tem que se libertar de você mesmo, se libertar do teu passado, se libertar das suas amarras emocionais e espirituais. E só conhecendo leis espirituais, leis que estão dando certo há milênios, você alcança esse novo nível. Se você já está percebendo que hoje vai ser muito forte para você, para a tua vida, para o teu negócio, para o teu casamento, começa a compartilhar, dá o like no vídeo agora e compartilha para o máximo de pessoas, porque nós estamos ao vivo, tá? Eu vou acompanhando todos os comentários aqui, vão acompanhando os comentários, tá? E nós vamos fazer vamos responder perguntas daqui a pouco. Então vai preparando suas perguntas de acordo com as leis espirituais que eu for te ensinando, você vai fazendo perguntas e eu vou respondendo, tá bom? Vai caminhando para todo mundo, não deixa de dar o seu like. Para você que está assistindo ao vivo, dá o seu like e vamos juntos nessa noite de paz e de prosperidade aqui no Brunecast. Nós estamos ao vivo, tá? Olha, eu quero primeiro te falar sobre a importância da leitura. Gente, deixa eu te explicar. Tudo que é bom na vida é mais difícil. Você quer ficar bom fisicamente, tem que treinar, tem que ir para academia, tem que fazer uma alimentação regrada, tem que fazer suplementação, tem que fazer exames periódicos. Ou seja, não tem jeito. Quer saúde física em dia, vai ter que pagar um preço. Quer vida emocional em dia, um preço mais pesado ainda. Quer vida financeira em dia, meu Deus, gastar menos do que ganha, economizar para investir, ser fiel no pouco, ser generoso, saber multiplicar, ter múltiplas fontes de renda. Eu posso te dar 10 dicas aqui para você multiplicar financeiramente, para você prosperar. Só que é o seguinte, tudo isso é difícil, nada é fácil. Então a primeira coisa que eu quero te ensinar, desenvolver a sua inteligência, que é uma questão de sobrevivência no mundo de hoje, é uma questão de sobreviver. Quer sobreviver no mundo de hoje? Tem que desenvolver inteligência. Para isso você precisa ler. Eu quero primeiro começar com o assunto o poder da leitura. Estou vendo gente aqui do Algarve, Rogério Bones, do Algarve, seja muito bem-vindo. Algarve é lá sul de Portugal, né? João Artman, de Estância Velha, Rio Grande do Sul. A Maiara Norbach, de Xaxim, Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos. Vai comentando de onde você está falando e vai encaminhando esse Brunecast ao vivo para o máximo de pessoas, porque hoje nós vamos ensinar 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Eu estou aqui com o Theo e com o Ólogo, que vão nos ajudar a desenvolver esses assuntos, né? E eles estão pedindo perdão pelo que aconteceu. Sim, gente, por favor. Se humilhem para as pessoas. A gente tá ao vivo, essas coisas acontecem, mas nos perdoem. Não, ele não fala isso. Acontece porque é pra mostrar que... Qual o nome do podcast que acontece? Para eu tentar assistir. Me dá o nome do podcast que acontece. Perdão, gente, perdão. Olha aqui, ó. A Marisol Lima, da Alemanha. Tem gente de tudo quanto é lugar. Deus seja louvado, gente. Ó, gente de muito lugar. Tem muitas pessoas falando que tá travando. O que pode ser? Muita gente falando que tá travando. Pessoal, atualiza a página. Se você tem Windows, você coloca o F5 aí, se atualiza, a página vai atualizar e vai ficar perfeito. Se tá no celular, fecha e abre o aplicativo. Isso aí. Se tá no celular, abre e fecha o aplicativo. Gente, vamos lá. Ó, gente de Cabo Verde que eu vi passando aqui, ó. Paulo Santiago de Cabo Verde, lá na África. Ingrid, de Orlando, na Flórida. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Maribel, de Balneário Camboriú.
Silvana Correia, de Palhoça, Santa Catarina. Eliana, de Volta Redonda. Aurinete, de Fortaleza, Ceará. É muita coisa. A Célia está falando que ainda está travando um pouco. Gente, para quem está sentindo travando, se você está no computador, dá o F5 na tela. Se está no celular, abre e fecha, tá? Que vai voltar ao normal. Hoje nós vamos trabalhar o conceito dos 10 princípios milenares. Esses conceitos estão no meu mais novo livro, o lançamento mais esperado do ano, pelo menos para os meus alunos, né? Que é o livro Princípios Milenares. Para isso, a gente precisa discutir algumas coisas importantes, né? Primeiro por que você não gosta de ler? Se a leitura liberta, a leitura restaura, a leitura... Eu estou falando para essa câmera aqui, tá? Tá. Porque isso aqui, aí. mas aqui tá aberto. Não, aqui tá em interação. Tá lá? Que tem um delay aqui da câmera e do... Tá. Então eu tô aqui nessa câmera. Olha só, a leitura liberta, a leitura restaura, a leitura nos eleva, a leitura desafia, a leitura ensina, a leitura nos tira de um nível e nos leva para o outro. É importantíssimo você aprender e amar a ler. Você não precisa só aprender, você precisa amar a leitura. Amar a leitura. Vale a pena você amar a ler. Tiago, é muito chato, mas tudo que é bom na vida não é legal de fazer. Ir para academia não é 100% legal, fazer uma alimentação regrada, não tem jeito. Economizar, deixar de fazer um monte de coisa no final de semana para economizar, para investir. Não é legal, é chato, mas só que é o que dá resultado. Leitura dá resultado, gente. Quanto mais você lê, mais você vai prosperar. Anota isso aí, papel e caneta. Quanto mais você lê, mais você vai prosperar. Então precisa entender o que eu estou te ensinando. Entende o que eu estou te ensinando. A leitura vai te prosperar, a leitura vai te levar para outro nível, a leitura vai te elevar. Por que eu não gosto de ler? Tem 1000 motivos. Primeiro, ler dá sono. Uhum. Sabia disso? Sim. Por que ler dá sono? Porque você, quando está pensando, você pode pensar em até 1000 palavras por minuto. Quando está lendo, você reduz para 200 palavras. Isso é científico. Uhum. Então, o seu cérebro fica mais lento. E aí dá sono. Então, você tem que escolher horários de ler, né? Ou se você vai ler intencionalmente para dormir. Por exemplo, eu, às vezes, leio à noite intencionalmente para dormir. É um calmante. É como se fosse... Funciona como um calmante para o cérebro. Mas se eu quero ler para estudar, aí precisa ser de manhã. Para mim, tem que ser de manhã. Primeiro, quer aprender a ler e amar a ler? Qual o melhor horário que o teu cérebro funciona? É esse horário, é o teu melhor... É o filé mignon do teu cérebro que você tem que oferecer para a leitura. Existe um ambiente melhor também para ler ou não? Olha, isso varia de pessoa para pessoa, mas no geral, pessoas precisam de concentração para ler. Sim. Eu já vi gente lendo no meio do trem com uma barulhada e o cara lendo tranquilo. Mas, em geral, as pessoas precisam criar um ambiente para ler. Se você criar um horário e um ambiente para ler, você tem muito mais chance de se dar bem. Ou seja, da leitura entrar no teu coração e quem lê prospera muito mais rápido. Quem lê se eleva muito mais rápido. Quem lê aprende a vida muito mais rápido. Quem lê vive várias vidas ao mesmo tempo. Forte. Você imagina que a gente não vai poder fazer todas as viagens do mundo, mas lendo, você pode conhecer muitos lugares sem nunca pisar lá. Uhum. Você não vai ter todas as experiências do mundo, você só tem 80, 90 anos aqui na Terra, mas lendo, você vive amores, vive viagens, vive sentimentos, vive emoções que outras pessoas registraram. Talvez você nunca tenha um amor como Romeu e Julieta, mas se você ler Shakespeare, você vai entender muita coisa sobre o amor. Ou seja, gente, a leitura salva, a leitura liberta. Imagina, isso aqui é muito importante, eu vou te provar que a leitura é primordial. Jesus, podendo ter deixado suas palavras registradas de qualquer jeito, de qualquer forma, porque ele era Deus, ele registra através de um livro. Uhum. Tamanho poder da leitura. Se áudio e vídeo fosse mais importante, Jesus vinha agora, deixava tudo registrado em áudio e vídeo, em podcast. Não, leitura é mais importante que podcast. Tanto que a Bíblia, que é a palavra de Deus, foi registrada em livro. É impressionante. Então você precisa pagar o preço do crescimento através da leitura. Crescimento através da leitura. Então eu, Theo e o Ólogo, vamos estar juntos hoje aqui, ensinando para você 10 leis espirituais. 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Então, primeiro definindo que o primeiro passo para desenvolver é a leitura. Segundo é definir o que é uma vida de paz e prosperidade. A gente já vai falar sobre isso. Antes da gente entrar nos méritos do livro, leitura sempre foi um prazer para você ou foi questão de comecei
e virou um hábito? Como que é? Não era um prazer. Eu sempre tive a facilidade de ler, mas não gosto pela leitura. Qual é a diferença? Eu fazia um esforço muito grande para chegar até abrir o livro. Depois que eu abrisse, eu tinha facilidade de ir passando as páginas, lendo e registrando. Mas eu não tinha vontade de ler. Então, eu tive o prazer de ter pais que me incentivaram a ler. Então, você precisa incentivar teu filho a ler. Você precisa incentivar teus filhos a lerem. E outra coisa, sabe, eles só vão ler se verem você lendo. Não é na ordem. Filho, vai ler um livro. Não, eles têm que ver você lendo. Você lê livros na frente dos seus filhos? Eles não copiam o que você fala, eles copiam o que você faz. Então, nunca foi um prazer, mas eu tinha uma habilidade e eu fui desenvolvendo o prazer com o tempo quando eu fui vendo os resultados. Você sempre vai amar aquilo que dá resultado. Você pode não gostar agora. Ah, não gosto de academia. Até começar a ficar musculosa, até começar a definir. Que aí você começa a amar. Porque você quer manter agora o que está te dando felicidade. Ah, eu odeio investir. Até começar a ficar milionário. Começou a ficar milionário, você vai amar o investimento. Ou seja, você só não gosta no início, porque depois que dá resultado, você ama. Leitura é a mesma coisa. É difícil no início. Depois que ela começa a te deixar inteligente, próspero e feliz, você começa a amar a leitura. Então, dediquem-se à leitura, porque, em geral, o brasileiro não gosta de ler e a gente precisa mudar essa cultura para poder ter mais resultado, tá? Se você já sentiu que hoje o Brunecast estamos ao vivo, vai ser poderoso, dá um like e compartilha com o máximo de pessoas agora que você puder. Aproveitando esse ponto, como que você faz para reler um livro? Você vai folheando as suas anotações ou você para e lê de ponta a ponta? Geralmente eu começo com as anotações. Eu gosto muito de ler anotando. Me dá mais resultado mental. Eu tenho um pouco de TDAH, então quando eu leio um livro, eu leio a Bíblia com papel e caneta. Com papel não, papel da própria Bíblia, né? Com caneta sublinhando a Bíblia. Minhas Bíblias, eu tenho muitas, né? São todas sublinhadas, todas marcadas. Eu estou fazendo a leitura de João essa semana, né? Quem está me acompanhando no Stories está vendo que eu estou fazendo a leitura de João. Aliás, hoje eu vou postar mais tarde o capítulo 5 e 6. De João. Tem várias pessoas, amigos meus, lendo comigo. Então, assim, minha família está lendo junto. Aí eu vou marcando. Caramba, isso aqui... Quando eu releio a Bíblia, por exemplo, ao invés de passar meus olhos em todos os capítulos, eu vou direto no que está marcado. Mas, às vezes, eu sinto a necessidade de reler tudo por causa do contexto. O livro é igualzinho. Eu pego assim, vejo o que está marcado, que era o mais importante, que mais fez sentido. Caramba, isso aqui eu precisava relembrar mesmo. Mas, às vezes, eu releio o capítulo todo, porque... me dá mais base para chegar numa linha de pensamento, né? Então, olha, gente, é muito importante você curtir o vídeo e compartilhar, porque nós vamos entrar agora nas 10 leis espirituais. Vou ler para você rapidinho as 10 leis, só para você ter uma ideia de quais são, e depois nós vamos discutir uma por uma e vai ser poderoso, porque eu vou te provar que isso vai te libertar, que isso vai te levar para outro nível, que isso vai melhorar a tua vida financeira, vai destravar a tua vida emocional. Os teus relacionamentos, esquece, vão melhorar muito. Princípio número 1 que nós vamos estudar hoje, que é a lei espiritual da maturidade. Maturidade, meu querido, é a sua garantia de vida, é seu seguro de vida. Maturidade. Quem não tem maturidade não está preparado para avançar. Depois nós vamos estudar sobre ser de verdade, que é um outro princípio. Não basta falar a verdade, tem que ser de verdade. Depois nós vamos aprender o princípio das palavras. Ótimo. E eu vou te provar que isso é uma lei espiritual. Palavras têm poder. Depois, o princípio da escuta. E uma das frases que eu coloquei no livro é: quem não ouve, não prospera. Quem não aprende a escutar... Escutar é tão poderoso na Bíblia que é um princípio. E um dos versículos mais fortes é: a fé vem pelo ouvir, pelo que você escuta. Então, escutar é um princípio muito poderoso. Depois, o princípio da paz. Mas não só ter paz. Ser um pacificador. Ser um pacificador é um princípio. Depois nós vamos estudar o princípio da disciplina, que é você aceitar e amar ser repreendido para poder crescer 10 vezes mais rápido. Tiago, é possível crescer 10 vezes mais rápido? É, se você estiver debaixo de disciplina. Depois nós vamos estudar o princípio da generosidade, que é a única coisa que garante prosperidade. Garante. Vamos estudar o princípio da honra, o princípio do perdão, que é o que te liberta, e o princípio da evolução espiritual. Esse princípio da evolução espiritual é interessantíssimo, porque a gente esquece que nós fomos criados para evoluir, para crescer, e não para ficar no mesmo lugar. Então, quando você não evolui, você quebra um princípio. Inclusive, assim, fisicamente, se você não evoluir, ficar para sempre bebê, você está quebrando o princípio humano da evolução.
E depois dos 30 anos você começa a envelhecer, que é outro princípio. Então, na vida espiritual é igualzinho. Tem gente que está crescendo no físico, mas espiritualmente está bebê ainda, está quebrando o princípio. O certo é ir evoluindo com o tempo. Desses 10 princípios, qual que você escreveu e falou, nossa, esse aqui transforma a vida das pessoas? Olha, todos têm sua importância, porque é tipo É a mesma coisa você perguntar, dos 11 jogadores de futebol, qual é o mais importante? Se tirar o zagueiro, a defesa fica fraca. Se tirar o goleiro, toma gol. Se tirar o atacante, não faz gol. Então, eu acho que isso aqui é como um time de futebol. É uma receita, né? É uma receita. Todos são importantes. Mas quando eu escrevi o princípio da maturidade, que é o primeiro que eu vou explicar agora, eu vi a necessidade das pessoas lerem esse livro, Princípios Milenares. Porque as pessoas, em geral, eu arrisco dizer que 85% dos seres humanos não são maduros. Nossa. 85% dos seres humanos não são maduros. Mas Então, o que seria uma pessoa madura? A gente vai... Vamos estudar. Ah, tá. Ó, a gente pode começar agora. Antes da gente entrar nesse ponto, qual foi a chave principal para você escrever esse livro? Qual que foi a dor que você enxergou nas pessoas que, cara, preciso escrever sobre? Eu não escrevo o que eu quero. Eu escrevo debaixo de duas coisas. Ou Deus me falou, Deus me guia e fala, escreve sobre isso. Ou pelas reclamações dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, dos nossos alunos. Tiago, não aguento mais, meu marido tal coisa. Tiago, meu filho. Tiago, tal. Eu sinto uma pressão muito grande. Tiago, eu não consigo lidar com isso. Ou seja, eu pego a reclamação das pessoas e falo, como é que eu faço para escrever um livro que ajuda as pessoas? Esse livro aqui foi a mistura dos dois. Eu recebi uma orientação divina para escrever sobre princípios que dão certo há milênios e também casou com a necessidade dos nossos alunos. Eles mandavam no direct do Instagram direto. Tiago, eu não aguento mais, eu estou errando por causa disso, daquilo. Eu falo, falta de maturidade. Não adianta botar a culpa no diabo, é falta de maturidade. Ah, Tiago, eu falei uma besteira, meu marido saiu de casa. Princípio das palavras. Palavras têm poder. Então, o que nós vamos aprender aqui hoje nesse Brunecast, estamos ao vivo, e daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas, vai libertar a sua vida. Então, você pode encaminhar para o máximo de pessoas, porque nós estamos ao vivo e eu vou responder algumas perguntas. Quero dar boas-vindas, a gente está do mundo todo aqui, ó. A Eva Armoa está em Paraguai. Donde puedo conseguir sus libros em Paraguai? Em la CFA, ok? Em la librería CFA. Tiene aí em la capital de Paraguai, em Asunción. Olha, gente da Alemanha. Simone Ramalho está falando BH na área. Sejam todos muito bem-vindos. Andréa Pereira de Portugal. Ó, a Maria Aparecida falou que cancelou um compromisso para assistir a gente. Obrigado, Maria. Obrigado. Então vai compartilhando, vai dando like, porque nós estamos começando um Brunecast ao vivo sobre as 10 leis espirituais para trazer uma libertação total na tua vida e vai ser uma libertação definitiva. Eu já declaro no início desse podcast que será uma libertação definitiva. Tuas finanças vão romper, teus relacionamentos vão melhorar, teu casamento vai se equilibrar, tudo vai entrar em ordem, porque você vai viver uma vida de paz e de prosperidade. Vamos explicar primeiro o primeiro capítulo, que é a maturidade. O que é maturidade? Né? Eu começo falando o seguinte, olha, tá tudo aqui no livro. É para essa câmera mesmo? Isso. Tá tudo aqui no livro. Os problemas... Aqui, ó. Deixa eu botar mais próximo. Os problemas da sua vida... Tá vendo aí? Os problemas da sua vida não vão parar se você ficar revoltado. Ah, tô revoltado, cheio de problema. Mas eles não vão te derrubar se você amadurecer. Vamos lá. Problema na vida todo mundo vai ter? Sim. Mas eles não vão te derrubar se você amadurecer. Se você se revoltar, nada acontece. Se em vez de se revoltar, você amadurecer, os problemas continuam acontecendo, mas não te derrubam. Mas como que a gente consegue amadurecer para uma coisa que nunca aconteceu na nossa vida? Tipo, um problema que a gente nunca teve. É muito simples. Esse é um conselho do apóstolo Paulo. Eu começo o livro falando o seguinte, capítulo número 1. Princípio da maturidade, a lei espiritual inalcançável. Por que inalcançável? Porque não tem fim. Sempre Não tem vai fim. amadurecendo. Nunca. Você tem 80 anos e ainda precisa amadurecer. Alguma coisa você precisa mudar ainda. É inalcançável. Olha o que o apóstolo Paulo diz na 1 de Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu agia como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu abandonei as coisas de menino. Então, a primeira coisa, quem tira a imaturidade de você não é Deus. É você que abandona as infantilidades. Se você não abandonar, você nunca vai estar preparado. Quando você perguntou, como é que eu sei que eu vou estar maduro para o próximo problema? Abandonando as infantilidades. O que são infantilidades?
meu marido fez uma coisa que eu não gosto, vou dar um gelo nele de 3 dias. Poxa, vai criar um problema no casamento desse nível, porque ele fez algo que você não gosta, vai dar gelo. Se ele fez algo sério ou não, conversa e resolve. E se precisar de ajuda, chama uma ajuda, chama alguém para intermediar, mas resolve. Ficar sem falar é coisa de criança, eu não falo mais com você. Então a gente precisa abandonar algumas coisas de menino. Por exemplo, existe muita gente que não entendeu que se torna uma pessoa desagradável por ser adulto na idade e infantil nas emoções. Isso é muito desagradável. Pessoas que não sabem lidar com pressão, pessoas que choram por qualquer coisa, pessoas que não sabem se comportar. Isso tudo é problema de maturidade. Né? Pessoas que têm... que em vez de ser um filtro, o que é um filtro? Seleciona o que passa. É uma esponja. Então vamos lá, anote isso para quem está anotando o Brunecast de hoje. Ter maturidade emocional é ser um filtro que separa as coisas. E não uma esponja que absorve tudo. Quando você é uma esponja, eu te xinguei e você acredita, eu te chamo de feio e você acredita. Tudo você absorve. Quem absorve tudo é criança emocional. Chega! É por isso que você está sofrendo. Deixa eu te falar. Deus não prometeu vida fácil. No mundo teremos aflições. Mas não prometeu sofrimento também, não. Sofrimento foi opção tua. Sofrimento foi opção tua. Nós estamos com 1.000 pessoas ao vivo e nós estamos literalmente ao vivo. Então compartilha, manda o like. Se você não está inscrito no canal do Brunecast, se inscreve nesse canal que isso a gente vai te ajudar. Hoje nós estamos ao vivo te ensinando 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. E o primeiro é o princípio da maturidade. Tiago, qual que é o seu filtro para você saber que você está amadurecendo em tal área? Por exemplo, emoções. Qual que é o seu... aqui, esse ano eu amadureci tanto por cento porque aconteceu isso? Ou é as pessoas que vão falando, nossa, você é maduro nessa área? Como que é? Eu percebo por mudanças. Por exemplo, no aniversário de 15 anos da minha filha, ela retrucou, ela fez algo que se fosse antes, ela me retrucou assim na frente de algumas pessoas, se fosse antes na frente de todo mundo. Eu parava a festa, irmão. E ia fazer ela passar vergonha. Fazia ela passar uma vergonha, exatamente. Retrucava mais forte. E aí, quando aquilo aconteceu, a primeira coisa que eu pensei foi nela. Eu falei, olha, ela nem vai lembrar do que ela fez contra mim, mas ela vai lembrar para sempre que eu parei a festa dela para falar algo que ela não vai gostar. Mesmo que eu tivesse certo, estava absolutamente certo na correção. Preferi calar minha boca, corrigir ela depois no privado. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, amadureci. Porque antes eu não fazia isso. Então você vai percebendo os problemas da vida chegando e você agindo diferente. Talvez o que esteja faltando no teu casamento, na tua vida financeira. Você pega o dinheiro e vai comer a pizza, aquele dinheiro da luz, é falta de maturidade. Você pode chamar de burrice também, né? Porque, como é que eu vou gastar o dinheiro da luz com a pizza? Satisfazendo uma vontade da carne. Mas, na verdade, é uma imaturidade. Porque quem já está barba na cara, filho para criar, teria que administrar melhor o dinheiro por amor à sua família. Maturidade. Por que existem pessoas que passaram por muitas coisas na vida, mesmo assim não amadureceram, e pessoas que passaram por poucos e amadureceram muito? Porque não é o que você passa, é o que você aprende com o que passou. Você pode passar por 1000 coisas na vida. Se você não aprendeu nada com aquilo, só sofreu, você não amadureceu. Maturidade não vem com a idade. Maturidade vem com o número de batalhas vencidas. Quantas batalhas você venceu na vida? Antigamente eu falava assim, agora não falo mais. Antigamente eu ficava chateado e dava um gelo, agora não faço mais. Eu gritava, agora não. Eu falava mal dos outros. Hoje eu vi que nada a ver falar dos outros. Aliás, eu fiz uma lista aqui de como você identificar uma pessoa madura. Olha que interessante. Você vê que o livro está muito completo. Sim, dá muito spoiler. Dá muito spoiler. Mas olha isso aqui. De 15 coisas, eu vou te dar 3 coisas. Tá, vai. De 15. Aqui, é uma lista de 15 coisas. Uma lista de 15 coisas. Vou te dar 3 coisas. Como eu identifico que uma pessoa é madura? Número 1, ela fala pouco. Uma pessoa que chega no ambiente falando muito, não deixa ninguém falar, maturidade está longe ali. 2, ela consegue imaginar como as coisas vão terminar. O que é isso? Uma briga de trânsito. O cara me xingou. Como qualquer pessoa, o sangue esquenta. Mas por que eu não vou colocar isso para frente? Porque eu já sei como vai terminar. Ou com a gente batendo boca, alguém me filmando e colocando na internet. Olha o Thiago Brunet discutindo. Ou com a gente na delegacia, perder um tempo fazendo BO. Eu não tenho esse dia livre para fazer BO. Ou a gente sair na mão se agredindo e um dos dois vai sair machucado. Então eu já sei do que vai terminar.
Para que eu vou me meter? Isso é maturidade. Criança não consegue imaginar o final das coisas. Por isso que elas puxam o cabelo um do outro no parquinho. Adulto deveria imaginar o final e falar assim, nem entro nisso. Afinal de contas, a diferença de uma pessoa que é inteligente, de uma pessoa que é sábia, porque o maduro é sábio, não é só inteligente. O maduro já alcançou a sabedoria. É que o inteligente consegue sair de um buraco que o sábio jamais cairia. O sábio nem entraria, ou seja, nem chegaria naquela discussão, ele já terminaria antes. O inteligente consegue discutir e vencer. Fui inteligente demais para vencer. O sábio nem entraria naquela discussão. Isso que é impressionante. Então está aqui alguns sinais de maturidade. Só mais um. Quem é maduro entende por completo que a vida é feita de fases. Então ela não toma decisão rápida. Estou passando uma fase difícil no casamento. A pessoa madura fala, a vida é feita de fases. Ela não toma decisão, vou separar. Estou passando uma vida difícil, um momento difícil nas finanças. Vou fechar minha empresa? Não, calma, pode ser uma fase. Só a pessoa madura entende as fases da vida. Tem que ter maturidade para entender as fases da vida. Então, para mim é muito importante que a gente consiga, de uma vez por todas, alcançar a maturidade. E, até porque é uma lei espiritual. Eu li aqui para vocês o apóstolo Paulo dizendo claramente que quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas agora que eu cresci, eu abandonei as coisas de menino, eu deixei para trás as coisas de menino. Primeira pergunta para você, que é meu aluno, minha aluna, está aqui hoje nesse Brunecast ao vivo. Você que já tem mais de 30 anos, você que já tem mais de 20 anos, já é adulto já, abandonou as infantilidades emocionais ou ainda é menino ou menina por dentro? Forte. Isso é uma coisa que as pessoas precisam responder. Você ainda é criança por dentro? O que adianta estar com barba? O que adianta ter criado corpo físico se o emocional ainda é infantil? Aí vai ser difícil assim. Como é que vai ter vitória? Então a melhor forma da gente adquirir a maturidade é passando por batalhas e vencendo e aprendendo com elas. Essa é a única forma? Não. Essa é a forma mais eficaz. É a que é certo, porque quem não vai passar por problema na vida? Então é certo que essa você vai passar. Mas, por exemplo, leitura de livros te amadurece. Porque você aprende com o problema dos outros. Eu adoro ler biografia e autobiografia. Por quê? Eu consigo entender como foi a vida daquela pessoa e falar, caramba, ele errou nisso aqui, nisso eu não vou errar então. Ele acertou nisso aqui, talvez seja interessante eu modelar isso aqui para acertar também. Ou seja, quando você lê livros, lê histórias, a chance de você amadurecer é muito maior. Quando você conversa com pessoas sábias, com pessoas maduras, você também amadurece na conversa. Nem tudo vai ser através da experiência. A maturidade pode chegar através de leitura e conversa. Muito bom. Sem dúvida. Então você tem 20 anos, começa a conversar com gente de 50, de 60 o tempo todo, você vai amadurecer muito, porque você não vai pensar como um garoto de 20 anos que quer sair para beber, ficar loucão e fazer uma besteira. Você vai pensar como alguém que tem 60 anos e está falando, calma, pondera as coisas na vida, não toma decisão de um dia para o outro, dorme em cima dessa decisão, amanhã você decide. Você começa a ser contaminado pela sabedoria dos mais velhos. E o bom é que isso não tem dor, né? Você sofre menos, claro. Porque a experiência vai trazer com dor, vai trazer um sofrimento, vai trazer um aprendizado, mas com certa dor. Sim. Porque você vai ter que passar por aquilo. É certo falar que, por exemplo, maturidade nas emoções é sempre falar deixa pra lá? Por exemplo, o exemplo do trânsito. Não sempre. Deixa pra lá, cara. Na maioria das vezes, mas não sempre. Tem coisas que você tem que na hora corrigir. Por exemplo, no ambiente de trabalho, você erra comigo, eu não vou deixar para lá. Por quê? Porque eu vou alimentar no meu coração coisas contra você. Eu prefiro falar assim, Wesley, não gostei do que você fez, eu gostaria que não fizesse de novo. É muito melhor quando é o que eu chamo no livro especialista de pessoas, uma pessoa incontornável. Não dá para você contornar e seguir. Poxa, é teu tio, é tua avó, é tua mãe, é o teu colega de trabalho, é o teu cônjuge, está do teu lado. É melhor você resolver. Só que não é o que você vai falar, é como. As pessoas têm que aprender como falar. O como se fala é uma questão de maturidade. Isso aqui é muito importante. Como se fala é questão de maturidade. O que qualquer um pode falar, inclusive os inteligentes. Maduros, eles entendem mais do que o quê? Eles entendem como vão falar. Eles sabem que como falam pode apagar a fogueira ou incendiar. A Bíblia diz, a palavra branda desvia o furor. Tem a ver com o princípio das palavras, que nós vamos estudar aqui, mas também tem a ver com maturidade. É claro que eu não posso dar muito spoiler do livro, porque nós estamos oficialmente hoje
nos nossos canais, lançando o meu mais novo livro, Princípios Milenares, 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Está aqui, gostaria que desse um close, não sei se é possível, para você pegar bem a capa. Ó, pega bem essa capa aqui. Dá um close aí, Rubens. Deixa o pessoal ver. Eu quero que o pessoal entenda bem essa capa aqui, porque isso vai mudar completamente. Aí, isso, garoto. Aí, ó, Princípios Milenares. Pronto, obrigado. Isso vai mudar completamente, esse livro vai mudar completamente sua forma de enxergar a vida. Uhum. Eu começo na introdução desse livro falando o seguinte, imagina você entrando numa mata, numa floresta. Como é que você faz para sobreviver? São princípios de sobrevivência, chama-se princípios de sobrevivência. Primeiro, procura o lugar mais alto, para você poder enxergar onde está o rio que você vai tomar água, onde pode estar possíveis perigos e onde está a saída. Se você cai numa floresta e não conhece princípios de sobrevivência, você não sai dela. Então, o que é esse livro? Princípios de sobrevivência da vida real. Princípio número 1, maturidade. Se não amadurecer, não prospera, não cresce. Não sabe lidar com os sofrimentos da vida. Não declara seu amor para quem você ama e acaba perdendo ou nunca conquistando. Precisa de maturidade para isso. Para tomar decisões na vida, e a maioria das decisões na vida são difíceis, precisa de maturidade. Então, maturidade não é negociável. Eu não posso dar muito spoiler, estou com vontade de ler as frases, mas não posso ficar dando muito spoiler. As pessoas estão perguntando aqui como que elas fazem para comprar o livro. Ó, para comprar o livro tem QR Code? Tem link na descrição. Tem um link na descrição aqui que você vai direto para a Amazon. Lembrando que não sou eu que vendo o livro não, gente. Eu sou só escritor, não sou vendedor de livro. Eu estou indicando a Amazon porque a Amazon é a única que está fazendo pré-venda. Você vai comprar mais barato agora e ela vai te entregar primeiro. Então já garante o teu livro. E no final dessa live eu prometo fazer uma promoção para quem já pode ir comprando. Que para quem já comprou, eu vou fazer algo aqui inédito. Eu vou fazer algo poderosíssimo para quem já comprou o livro. Então vai comprando, que eu prometo que eu vou fazer algo poderosíssimo e tem a ver com a Conferência Destino 2024, Terra Prometida. Compre e volta, hein? Não pode sair do Brunecast também, não. E volta pro Brunecast, senão você não vai saber o que vai ganhar. Guarda o comprovante aí. Guarda o comprovante, vai na Amazon, compra agora, vai guardando o comprovante que eu vou te mostrar. Ó, Tiago, quanto tempo demorou para você escrever esse livro? 1 ano e 7 meses. Mas é um tempo bom? Foi rápido? Foi demora... Uhum. Eu tenho que lembrar que eu tenho TDAH e, além disso, eu mesmo escrevo meus livros. Ou seja, não tem uma pessoa que escreve para mim, eu mesmo escrevo. Eu tenho TDAH, o que não me deixa escrever por muito tempo. E tem um terceiro fato, minha agenda é lotadíssima. Uhum. Então, esse livro eu demorei muito a escrever. E também, eu começo na introdução dizendo o seguinte, ó, eu quero ler só um pedacinho da introdução. Lembrando que o prefácio é do Dr. Augusto Cury. Oh. 4 páginas. 4 páginas Mestre. de prefácio do Mestre Augusto. Esperei muitos anos para escrever esse livro, pois ele reflete a essência de tudo que eu acredito ser importante para que os seres humanos prosperem nesse mundo atual. Este livro é a resposta para quem busca paz e prosperidade. E aí eu coloco uma frase que eu gostaria de dar uma ênfase aqui, que é o seguinte, ó. É nessa câmera aqui? Pode ser? Ali. Vê nessa aqui, ó. Vê se aparece. Deixa eu ver. Quero muito que você leia essa frase, porque é uma frase que eu tenho como base. Ó, vou chegar mais perto. Tá aí? A vida terrena não é fácil. A vida terrena não é fácil. Mas não precisa ser cheia de fracassos. Nossa. É fácil? Não. Mas não precisa ser cheia de fracassos. A vida terrena não é fácil, nunca vai ser. Com dinheiro, sem dinheiro, com Deus, sem Deus, nunca vai ser fácil. Agora eu me converti, a vida tá fácil. Mentira. Agora eu tenho dinheiro, a vida tá fácil. Mentira. Boleto tá fácil. Problema emocional continua, problema com a família, com os filhos continua. Mas ela não precisa ser cheia de fracassos. O que nos livra dos fracassos são os princípios. Os princípios vão facilitar a nossa vida, vão deixar a nossa vida mais fácil? Não, vão nos livrar dos fracassos. Muito bom. Eu não posso mentir para você falando, cumpre os princípios, sua vida vai ser fácil. Mentira, poxa. Vai continuar difícil, só que não vai fracassar. Só que agora a certeza é da vitória.
Não tem como você ser maduro e ficar fracassando. Não tem como. Que é o princípio número 1 aqui, a lei espiritual inalcançável. Ou seja, você vai sempre estar correndo atrás e nunca vai ser 100% maduro. Mas você sempre vai ser melhor do que ontem. Então a gente sempre fracassa quando a gente quebra princípios. Toda vez, todo princípio. Eu vou te ensinar 10 princípios hoje, 10 leis espirituais. Toda vez que você quebrar uma delas, você vai sofrer. Talvez por isso teu casamento está do jeito que está. Talvez por isso a tua vida financeira está do jeito que está. Aliás, compartilha para o máximo de pessoas. Tem muita gente que vai se libertar hoje, nesse Brunecast aqui, ao vivo. Compartilha para o máximo de pessoas, curte o vídeo e não deixa de se inscrever nesse canal. O livro, então, é basicamente, fazendo uma analogia, uma receita de bolo. Se a pessoa seguir os passos, vai dar certo no final. Com certeza. É um método. É uma forma de levar a vida. Se você levar assim, não tem como dar errado. Não tem como. Por quê? Porque, primeiro que não foi eu que inventei isso aqui. Eu descodifiquei o que está há milênios dando certo. Olha só, a frase que está atrás do livro. Aqui atrás do livro, vou ler para você. Se você se cansou das soluções imediatas da internet, então siga o que está dando certo há milênios. A gente está sempre correndo atrás da moda. Qual é a nova dancinha do TikTok? Qual é o não sei o quê? O que viraliza? O que não sei o quê? Como é que você vai pagar dinheiro? E agora é a criptomoeda. E agora, a gente está sempre correndo atrás da nova moda, porque a gente não foca no que está dando certo há milênios. A gente não faz o que está dando certo há milênios e que é a novidade. A gente não cumpre o básico que há milênios funciona e que é novidade, não estou entendendo. Com o princípio, por exemplo, milenar da maturidade, você vai evitar muitas guerras desnecessárias. Muita gente está sofrendo hoje, não é porque merecia sofrer, não. É porque entrou em guerra que não era para entrar. Porque a imaturidade te faz entrar em briguinha que não é para entrar. É simples. Chegou a hora da gente decidir se a gente quer viver princípios. E o princípio número 1 de hoje é maturidade. Já já eu vou para o 2. Quanto tempo, mais ou menos, demora para a pessoa amadurecer num assunto novo? Por exemplo, o Thiago, ele casou. Aí quanto tempo demora para o Thiago, dentro do casamento, amadurecer nesse assunto? Não existe uma pesquisa que aponte isso, né? Não existe uma estatística sobre isso. Mas eu arriscaria dizer que 3 anos e meio é o que a pessoa, se dedicar muito, consegue amadurecer no assunto. Da onde eu tirei esse número? É do tempo de treinamento de Jesus com os discípulos. Você vê que... Por que 3 anos e meio? Com 3 anos, Pedro ainda estava querendo cortar a orelha dos outros, ainda estava dando... 3 anos de treinamento. Mas 6 meses depois, ele já estava pregando e o Espírito Santo descendo. Então, assim, tem um tempo mínimo de amadurecer. Eu quero amadurecer financeiramente. É difícil amadurecer financeiramente. Gastar menos do que ganha, criar múltiplas fontes de renda. Você vai ter que fazer muita coisa que você não queria fazer, não gosta de fazer, mas criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. E aí você vai amadurecendo financeiramente. Por exemplo, como é que eu sei que eu sou maduro financeiramente, eu, Thiago? Porque como eu já quebrei, eu só gasto dinheiro hoje, não é do que eu ganho, é do que me rende. Eu não gasto o dinheiro que eu ganho. O que eu ganho eu invisto. E o que esse investimento dá de rendimento, eu gasto. Então eu só quebro de novo se Deus quiser me quebrar, que Deus pode tudo. Mas pela matemática eu não quebro mais. Porque eu quebrei uma vez e amadureci financeiramente. Nunca mais vou passar isso aqui. Nunca mais vou expor meus filhos à humilhação. Então eu vou amadurecer financeiramente. Fiquei anos morando de aluguel, anos não gastando com nada, anos sem prazeres, anos sem isso, sem aquilo, só ganhando, investindo, ganhando, multiplicando, criando várias fontes de renda, investindo. Para quando agora eu tenho rendimentos disso. Agora eu vou começar a viver melhor. Maturidade financeira. Maturidade emocional. Como é que você vai levar um casamento, meu filho? A tua mulher briga contigo. Então eu vou sair de casa, vou sair para beber com meus amigos. Tu é criança, rapaz. Homem vai lá e resolve. Fala, querida, desculpa, senta aqui, vamos resolver. E sem levantar a voz, hein, Brabão? Tá chegando a hora de a gente amadurecer para começar a ter resultados duradouros. Para começar a dar certo na vida. Amadurecer é um princípio milenar. É uma lei espiritual inalcançável. Mas se todo dia você buscar, você vai sempre ser melhor do que ontem. Hoje você está melhor do que ontem, amanhã você está melhor do que hoje. Qual a diferença prática, assim, entre o charme e o funk? Só quem é do Rio. Só quem é do Rio pegou essa. Qual a diferença? Da maturidade e da sabedoria, porque parece ser muito parecido. A maturidade ela é um fruto da sabedoria. A sabedoria é sempre maior do que tudo. Né? Só que
a maturidade, ela é a manifestação da sabedoria. Como é que eu reconheço que uma pessoa é sábia? Quando ela é madura, é a manifestação da sabedoria. Porque a sabedoria é uma coisa invisível, a maturidade é visível. Sabedoria, nossa, esse cara é tão sábio. É uma coisa meio emblemática, invisível. A maturidade é a manifestação. Na prática, eu perdoo. Na prática, eu deixo para lá. Na prática, eu imagino o fim das coisas e falo, isso aqui vai dar errado, não vou nem entrar. Essa pessoa é madura. Se você se relacionar com pessoas maduras, fizer sociedade com pessoas maduras, negociar com pessoas maduras, você sempre vai se dar bem. Maturidade é um apontamento de destino de prosperidade. Muito bom. Sempre. Tiago, a gente sempre, nos nossos comentários dos nossos canais, tem aquelas pessoas que falam, eu sou maduro, mas meu esposo não me acompanha. Eu tô querendo crescer, mas minha esposa não quer. Na maturidade tem isso também, ou a gente vai voltar pro assunto do especialista em pessoas, que é lidar com essas pessoas? O que você indica? Eu indico o seguinte. Hoje nós estamos aqui te apresentando o livro Princípios Milenares, que é o nosso novo lançamento. Tá? Só para você ter uma ideia, nós estamos há 9 dias como o livro mais vendido de todo o Brasil em todas as categorias. Negócios, espiritualidade, autoajuda, todas as categorias. Então isso só Deus pode fazer. Um forte aplauso ao Senhor. Tiago, mas você escreve bem, mas é Deus que me capacita. Ele me dá saúde, inteligência, sabedoria. Ele me amadureceu para esse período. Então, para ele seja a glória de tudo que está acontecendo. Agora, interessante é o seguinte, ó. Se você está aqui acompanhando o lançamento do Princípios Milenares, que é o livro mais vendido do Brasil já, e não leu o livro Especialista em Pessoas, pelo amor de Deus, quando você for na Amazon hoje comprar o seu Princípios Milenares, já compra o Especialista em Pessoas junto. Porque o Especialista em Pessoas vai te ajudar nisso aí. E agora, eu sou maduro, mas como lidar com quem não é? Por acaso é meu esposo, por acaso é meu filho, por acaso é meu pai. Meu pai é mais velho que eu e ainda dá ataquezinho, faniquito e tal. Como é que faz isso? Como é que resolve? Então, livro Especialista em Pessoas. Nós temos um livro para resolver cada problema seu. E esse aí está no Especialista em Pessoas. Então, se você não tem um livro Especialista em Pessoas, quando você entrar hoje para adquirir o livro Princípios Milenares na Amazon, já pega o Especialista em Pessoas junto, tá bom? O especialista é como se fosse a continuação do Princípios Milenares. Exatamente. É uma continuação ou um pré. Um pré. Né? Compra os dois. Se você não tem, compra os dois. Tá? Vamos para o segundo princípio? Maturidade. Sim. Tá entendido? Sim, eu não vou poder falar tudo, senão eu vou dar um spoiler do livro todo. O livro tem quase 300 páginas. Muita experiência. É muita coisa. São 272 páginas. Quase 300 páginas. Então, é muita coisa para você estudar. É muita coisa para você aprender. É muita coisa para você aprender. Eu não vou te dar tudo, porque eu quero que você leia o livro. Por quê? Porque lendo o livro, você, além de absorver todas as experiências que eu te passo no livro, você vai desenvolver sua inteligência. Aqui são pequenos spoilers para você aguçar sua imaginação e falar, eu preciso ler isso, eu preciso crescer na vida. Tá bom? Agora, vamos para o segundo capítulo. Vou ler uma frase para vocês tentarem entender, tentarem adivinhar qual é esse princípio, essa lei espiritual. A vida é um jogo de longo prazo. E a verdade sempre te manterá de pé, pois quem não é de verdade tem prazo de validade. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Ou seja, quem vive de mentira vai cair. Não tem jeito. Então, ficou fácil. É o princípio da verdade. O princípio da verdade. A lei espiritual que te dá durabilidade. Muito bom. Ou seja, o princípio da maturidade, o princípio inalcançável, é a lei espiritual inalcançável, que todo dia você tem que correr atrás, mas nunca vai terminar por completo. Já o princípio da verdade é a lei espiritual que te dá durabilidade. Se você alcançar esse princípio, você vai durar. Sua empresa vai durar, seu casamento vai durar, seus negócios vão durar, tua família vai perdurar. A verdade é o que te blinda para durar. Né? Efésios 4:25 diz... Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade um com os outros, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Ou seja, por que nós temos que ser de verdade? Primeiro, que as pessoas desconfiam rapidamente quem é de mentira, quem é fake, quem está só montando personagem para ganhar um dinheirinho ou para se dar bem aqui. Segundo, porque sabe aquele ditado mentira tem perna curta? É verdade. Vamos te descobrir. Mas o terceiro, eu diria o mais importante, é porque é um princípio bíblico de que nós somos membros um do outro. Então, se o estômago mentir para o intestino, acontece um acidente. Se o cérebro mandar um recado errado para o teu coração, ele dispara, você acha que está tendo um ataque cardíaco e, na verdade, é um ataque de pânico.
Então, um membro não pode mentir para o outro porque destrói todo o corpo. Então, a verdade, ela precisa ser um princípio que nós temos que perseguir. Por quê? Ela vai nos dar durabilidade. Eu já estou há 10 anos fazendo o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu sou de verdade. Porque se eu fosse de mentira, já tinha caído, já tinha desaparecido. No primeira dificuldade, você desiste. Uma pessoa pega o que você fala, confronta com o que você falou há 3 anos atrás, fala aqui, ó, mentiroso e tal. Acabou. A verdade é o que te protege. Mas, Thiago, na prática, assim, você tem algum exemplo que é de pessoa que não é de verdade? É pessoa que vai pra entrevista e fala que fala inglês e não fala, que Tem muitos exemplos. aumenta número, o que é? A mentira, ela funciona de diversas formas em diversos níveis. Tem aquele que não é um mentirosão, mas está sempre aumentando um pouquinho. O mentirosão é aquele que inventa tudo do zero, não existe nada do que ele está falando, né? E tem um que só aumenta um pouco as coisas. Eu já vi todo tipo de pessoa. Na internet tem muito. Por exemplo, gente que não tem 100 mil e está ensinando como ganhar 1 milhão. Mas você é um pobre, como é que você está ensinando? Pobre de espírito, inclusive. Não é só... Mas tem gente, né? Aluga a Ferrari. Aqui a gente vê muito isso. Né? Aluga o carro, posta para impressionar e vende uma coisa. Não tem durabilidade isso. Isso é praticamente um golpe. Porque você está vendendo algo que você não é. Você só pode oferecer o que você é. Não é o que você tem, é o que você é. Porque você pode ter agora e não ter amanhã. O que você é para sempre. Então, olha só. Presta atenção nisso aqui. Somos aquilo que fazemos sempre e não o que fizemos uma vez. Por quê? Somos aquilo que fazemos sempre e não o que fizemos apenas uma vez. Por quê? Tiago, você é de verdade? Sou. Mas você já mentiu? Já. Porque eu sou o que eu faço sempre. O que eu faço sempre? Falar a verdade e ser de verdade. Mas eu já menti. Mas não é porque eu já menti que eu sou mentiroso. Por quê? Porque eu não ando na prática da mentira. Eu tô cansado de almoçar com pessoas que não me conheciam pessoalmente e falam assim, caramba, parece que eu estou no Café com Destino, parece que eu estou num Brunecast. Que aula! Porque a pessoa acha que quando eu estou aqui eu sou um personagem. Não, eu sou assim em qualquer lugar. A gente está conversando, a câmera desligada, dando aula e tal... E conversando, ou seja, isso é quem eu sou. É o que eu faço, não é só o que eu faço, é quem eu sou. Então, para mim, é muito importante você entender isso, que o princípio da verdade vai te trazer durabilidade. Tá bom? E qual que é o contrário da vantagem? Qual que é a palavra? A desvantagem. A desvantagem de não cumprir esse princípio. Além de você ter o prazo de validade. Além de ter o prazo de validade, é a vergonha. Ninguém passa mais vergonha do que um mentiroso. É terrível você ser pego na mentira. É uma vergonha. Sem contar que, dependendo de que mentira foi, você pode ser preso. Pode ser crime. Tem certas mentiras que são crime. Tem mentiras que são só pecados. Você vai passar a vergonha e pagar o preço do pecado, que é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E tem mentiras que são crime. Por exemplo, se você mentir diante do juiz, é perjúrio. Você vai ser preso. E outros tipos também. Então, nós precisamos entender que a verdade é inegociável. Nós precisamos ser de verdade, falarmos a verdade e ser de verdade. Ou seja, ser de verdade não é ser ultra sincerão, não, né? Eu não gosto de você mesmo, não. Pelo menos eu sou de verdade. Não é isso, não. Nem tudo que eu penso eu posso falar. Não é falta de verdade, é sabedoria. É sabedoria, poxa. Depois a gente conversa, não é para agora para falar que não gosto de você. Ou seja, não estou falando para você ser o sincerão, a sincerona, não. Estou falando para você ser de verdade, tá bom? Dá um jeitinho para as coisas, entra nesse princípio? Claro. Ninguém pode viver de jeitinho. Para quem é de verdade, não tem jeitinho. Então o policial me parou e eu estou errado, ele quer me dar multa. Pô, policial, tem outro esqueminha aí para liberar? Não tem isso comigo. O senhor está certo, pode aplicar multa. Acabou. Quem é de verdade... toma prejuízo. Aliás, a verdade traz prejuízos. A verdade traz prejuízo. Porque Zaqueu falou para Jesus, naquele jantar, que se ele tivesse roubado alguém, se ele tivesse ferido financeiramente alguém, ele ia restituir 4 vezes, ele teve que fazer. Mas o que Jesus falou para ele? Hoje chegou salvação na tua casa. A verdade não só liberta, a verdade salva. Conhecereis a verdade te libertará. Agora, olha essa frase aqui que está nesse capítulo. Uma vida de mentira é uma vida pesada, pois só a verdade te deixa leve. Vida pesada. A pessoa que mente, ela tem que o tempo todo ficar lembrando o que eu contei para ele mesmo, qual foi a história que eu contei. É uma vida muito pesada emocionalmente. E quem é de verdade não está preocupado. Será que vão ver meu celular? Será que vão descobrir alguma coisa?
ele vive uma vida leve. Então, nós precisamos, além de amadurecer, que é o princípio número 1, o princípio da maturidade, nós precisamos ser de verdade. Agora, 3 vantagens irrefutáveis. Deixa eu te contar isso aqui, eu não posso dar muito spoiler, mas isso aqui eu preciso falar. 3 vantagens irrefutáveis da verdade. 1, te dá credibilidade. Falou sempre a verdade, você tem crédito. 2, traz autoridade para tudo que você fala. Porque eu não conto historinha quando eu falo assim, gente, clica aqui, adquire meu novo livro, vai lá, todo mundo compra e eu viro o livro mais vendido do Brasil. Mas por quê? Porque quando eu falo, é bom, vai te ajudar, vai ajudar mesmo. Não tem historinha. Eu não faço contrato de publicidade para vender coisa que eu não acredito só para ganhar dinheiro. Nunca fiz e nunca vou fazer. Nunca fiz e nunca vou fazer. Eu só falo aquilo que eu acredito, porque eu sou de verdade. Terceiro, atrai quem também é de verdade. Então, olha só, 3 vantagens irrefutáveis de ser de verdade. Te dá credibilidade, traz autoridade para tudo que você fala e atrai quem é de verdade. Porque quem é de verdade anda com quem é de verdade. Quem é de mentira, o cara que é de verdade percebe na hora. Uma das coisas que você fala bastante é sobre as pessoas que querem fazer sucesso na internet, elas precisam ser coerentes. E o que é coerência? É postar aquilo que você vive. Postar o que você é, o que você vive. Quem realmente... Porque a pessoa fica postando, eu aqui orando, não ora nem 10 minutos, aí pagar um like de oração, posta orando. Primeiro, como é que você está orando e fazendo selfie de si mesmo? Tá entendendo? Então tem coisas que eu não consigo entender. Agora, nada, grave isso, nada blinda mais o seu futuro do que cumprir princípios. Não tem nada, naturalmente falando, que blinde mais o teu futuro do que cumprir princípios. Cumprir o princípio está protegido. E que as pessoas devem analisar para identificar se aquilo é um princípio ou não, se é uma regra? O que as pessoas têm que analisar? Para identificar a se é um diferença de princípio? Isso. Que todo princípio, eu ensino isso inclusive no método Destiny, né? Todo princípio tem 4 características. Número 1, ele é atemporal. Ou seja, em qualquer tempo ele funciona. Há 2000 anos, falar a verdade era verdade. Hoje, falar a verdade é verdade. Daqui a 500 anos, se Jesus não voltar, vai ser verdade é verdade. 2, ele é universal. Funciona em qualquer lugar. A verdade funciona nos Estados Unidos, no Japão, na África, no Brasil, em qualquer lugar. 3, não tem nenhuma lei contra. Nesse país, infelizmente, é proibido falar a verdade. Não existe isso. E 4, tem que ter uma base milenar, que no nosso caso é a Bíblia, a sabedoria milenar. Então, tendo esses 4 pontos, torna-se um princípio milenar. Tem base milenar, está escrito na Bíblia. Não tem lei contra. É universal e é atemporal, é um princípio milenar. E essas 10 leis espirituais que eu ensino no livro Princípios Milenares, eles vão te levar para uma vida de paz e prosperidade. Olha só, a gente está no segundo só, de 10. Só se você for maduro e for de verdade, só que você já está ganhando na vida. Já faltam 8. Só com esses 2 tu já está ganhando na vida. Fora os 12 do método também que a gente aprende. Fora o que você aprende os 12 no método, que são diferentes desses. Ou seja, gente, aprende a vida. Tiago, que é tão difícil ler. Tudo que é bom é difícil. Treinar para ficar forte é difícil, para ficar bonita. Ganhar dinheiro é difícil. Tudo que é bom é difícil. Ler também é difícil, mas vai te trazer resultado. Aprenda a ler e ame a leitura. Tiago, esse livro você fez como se fosse uma rota? Porque parece que ele tá meio que como o 12 dias, sabe? Porque se eu tenho maturidade, eu logo falo a verdade sempre. É mais ou menos isso ou não? Exatamente. 12 dias é um livro antigo meu chamado 12 dias para atualizar a sua vida, que é um roteiro, né? E como eu te falei, isso aqui é um métodozinho. Vai ponto a ponto que você vai prosperar. Não tem como. Vou repetir. O livro Princípios Milenares é um métodozinho. É um método. Vai ponto a ponto que você vai prosperar. Vai ter paz e vai ter prosperidade. Então, olha só. Primeiro capítulo, maturidade. Segundo capítulo, verdade, que é a lei espiritual que te dá durabilidade. Terceiro capítulo, princípio das palavras. A lei espiritual da vida e da morte. Uau. A vida e a morte estão no poder da sua língua. Está na Bíblia, está na boca, está nas palavras. Então, a Bíblia diz em Tiago 3,2 que todos tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que não tropeça no que fala é uma pessoa perfeita. Nossa. Ou seja, tem como uma pessoa ser perfeita, segundo a Bíblia, só se você refreia o que fala, se você controla o que fala. Porque as palavras têm poder. A maior batalha da história não foi a Segunda Guerra Mundial. Não foram os ataques vikings, nem as conquistas de Alexandre o Grande ou de Napoleão Bonaparte. A mais emblemática de todas as batalhas ocorreu no deserto da Judéia, em Israel,
entre o próprio Jesus Cristo e Satanás. Essa guerra não foi travada com espadas, fuzis, canhões ou armas nucleares. Foi apenas travada com palavras. Satanás falava, se joga daqui. Jesus falava, está escrito. Você come aqui. Jesus falava, está escrito. Se você prostrado me adorar, está escrito. Só com palavras eles guerrearam. Foi a maior guerra da história e foi só com palavras. Muito bom. Olha o que está em Provérbios 18, 21. A língua tem poder de vida e morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Ou seja, suas palavras trazem recompensa ou trazem maldição. Bênção ou maldição. Então imagina se agora eu sou maduro, sou uma pessoa de verdade e ainda sei usar minhas palavras. Meu Deus, você vai fazer negócios excelentes. Você vai ganhar muito mais dinheiro. As pessoas vão te amar muito mais. Porque as pessoas gostam ou deixam de gostar de você muito pelo que você fala. Se você usa a tua boca para ser fofoqueiro, para trazer informação dos outros e tal, vai dar errado. Claro que vai dar errado. As pessoas não vão gostar. Porque as pessoas... Eu até boto essa frase no livro. Todo mundo adora uma boa fofoca, mas ninguém suporta o fofoqueiro. Então, você acha que as pessoas estão te escutando porque elas estão muito curiosas sobre a fofoca, mas, na verdade, elas estão te odiando porque você é o portador das más notícias. Por isso que quem usa a boca para coisas negativas já está sendo condenado. Não vai ser, já está sendo. Como que eu consigo identificar o peso de cada palavra, o impacto de cada palavra? Porque acho que isso depende muito também do receptor, da maturidade do receptor. É difícil. É muito difícil porque, por exemplo, eu e Janine, a gente tem um combinado que a gente tentou cumprir, não posso falar que a gente foi 100% perfeito nisso, mas a gente tentou cumprir um combinado de nunca discutir na frente das crianças. Mesmo discussãozinha boba. Por quê? Porque quando eu era pequeno, eu tinha uns 5, 6 anos, eu vi meu pai discutindo com a minha mãe discutindo com meu pai, eles estavam gritando com o outro. E isso foi tão traumático para mim, ou seja, meus pais ficaram casados 40 e poucos anos. Minha mãe faleceu amando meu pai amando minha mãe. Mas por causa de uma discussão deles, normal de casal, que eu vi, me traumatizou. Entre aspas, né? Não trauma, mas me marcou negativamente. Então, eu cresci sabendo o seguinte, olha, falar alto, discutir na frente das crianças cria um sentimento negativo. Então, eu meço mais ou menos o que eu faço pelo que eu já passei. Esse grau comparativo está dentro do princípio da maturidade. Por isso que eu botei os capítulos em ordem. Por que maturidade primeiro? Porque você nunca vai ser de verdade se não for maduro. E você nunca vai usar bem as palavras se não for de verdade e não for maduro. É um complementando o outro. É por ordem de importância que eu fui fazendo, que eu fui escrevendo esse livro. Primeiro, maturidade. Conquistou maturidade? Agora vamos aprender a ser de verdade. É de verdade? Agora começa a usar as palavras em cima da verdade e em cima da maturidade. O poder da palavra é algo tão pesado assim que a gente pode falar que não tem antídoto? Tipo, uma vez falada, já era. Ou tem como reverter? Tipo assim, sou pai, falei que meu filho é um estúpido. Tem... o poder das palavras. É, né? O poder das palavras. Eu entendi o poder da verdade. O poder das palavras, cara, é muito difícil reverter. É possível, mas é muito difícil. A pessoa que usa as palavras negativamente, principalmente para criança, que criança, como não tem maturidade, lembra que eu expliquei do filtro e da esponja? Sim. O adulto deveria ser um filtro, deveria, porque nem todos são. A criança certamente é uma esponja. A criança certamente é uma esponja. Então você tem que ter muito cuidado com o que fala com seus filhos. Não fala pro teu filho, você é burro, você não presta, você vai ser igual fulano. Se fez isso, pede perdão. Porque você deve usar suas palavras para criar vida. O poder da vida e da morte estão na ponta da sua língua. A sua felicidade depende do que você fala. As pessoas vão gostar ou deixar de gostar de você pela forma que você fala, pelo que você fala, como você fala, com quem fala e quando fala. Então nós temos que usar o poder das palavras ao nosso favor. É um princípio milenar. E é um princípio importante porque é a lei espiritual da vida ou da morte. Quer viver ou quer morrer? Quero viver. Então você vai ter que usar as palavras. Por exemplo, quem crê no coração e confessar com a boca recebe a vida eterna. Então as palavras te dão vida. Nossa, caraca. É muito... Olha só, palavras certas, ditas num tom errado, podem destruir grandes construções. Você está construindo um relacionamento. Né? O Teixeirinha está noivo, né? 100 dias apenas já está noivo. Vai dar um vale trabalho, ressaltar, vale ressaltar que são apenas 100 dias, já não vivo tempo 100. recorde, Guinness Book aqui, ó. 9 horas da manhã já pede, posso sair, seu filho? Tem compromisso?
Vou tomar café da manhã com a minha Tô com amada. saudade. É muita saudade. Aí ele tá num relacionamento sério, tá noivo, tá levando a sério. Aí ele tem um motivo para falar. Ele tem a razão no que vai falar. Mas se ele falar do jeito errado, ele pode destruir o relacionamento. Palavras certas, no tom errado, podem destruir uma construção. Botei isso no livro. Forte. Ou seja, palavras não tem a ver só com o que você fala. Tem a ver como, qual jeito você está falando. Isso é muito importante, gente. Isso a gente só sabe por causa da maturidade. E só por causa da maturidade. E a gente só sabe também porque a gente é de verdade. E eu não vou poder dar um spoiler porque é o trunfo desse livro. Dentro do capítulo da verdade tem a teoria do disfarce. Todo livro meu tem teoria, né? E eu criei agora a teoria do disfarce. Você aprender a identificar pessoas que estão disfarçadas do seu lado. Você rapidamente vai descobrir quem é de verdade ou não lendo esse livro. Principalmente o capítulo 2. Tem uma coisa que você fala sobre essa questão das palavras, é que palavras são como pedras jogadas na vidraça. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou. Exatamente. É por isso que teus princípios eles precisam ser mais fortes que teus sentimentos. Né? Pô, Erley, pega lá pra mim um cafezinho. Claro. Aqui é ao vivo, o Erley é um trabalhador, né? Ele não serve. Já que ele errou no áudio no início, É o Neemias. praticamente um Neemias, um copeiro do rei. Sabe que é uma coisa interessante? As pessoas elas costumam errar muito por causa das emoções. Elas deixam as emoções serem mais fortes do que os princípios. Eu estou ensinando 10 leis espirituais para você, 10 princípios milenares. Se as tuas emoções não forem mais fortes que esses 10 princípios, você já venceu na vida. Então, por exemplo, o lance de palavras que são como pedras jogadas em vidraço, que você falou. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou. Ah, desculpa, quebrei a janela. Beleza, mas já quebrou, e agora? Não dá para recolar todos os caquinhos. Quando você entende o peso das palavras, você valoriza mais o silêncio. Você fala, poxa, cada palavra dessa pode ser uma pedra jogada. Então é melhor não falar. Principalmente quando eu estou debaixo de uma emoção forte. E mesmo que você esteja debaixo de uma emoção forte, porque o princípio das palavras é verdade para você, você prefere calar a boca. Você prefere não falar agora. Você prefere se acalmar para depois colocar em outras palavras. Obrigado, Werley. Forte aplauso para o Werley, um servo. Parabéns, Wesley. Só pegou um café e está se achando especial. Que aumento por causa do café. Ele 10% de aumento. 10% a mais. 10% de aumento. Então, assim, não deixem suas emoções serem mais fortes do que seus princípios. Não permitam que teus sentimentos sejam mais fortes do que teus princípios. Isso é algo que a gente está ensinando muito nesse livro, muito mesmo. Tiago, teve algum momento, porque você escreveu, então você já passou por isso. Qual que foi o momento das palavras na sua vida? Tipo, cara... Foi no meu casamento. Forte. É briga. Eu quero briga. Bomba. Porque assim, quando você está brigando, você sempre acha que você tem razão. Então, não importa o que o outro está falando, você vai achar que a outra pessoa está errada e que você está certo. Então, nunca é o que está se falando, é só como. Eu descobri o princípio das palavras lendo a Bíblia, Tiago capítulo 3, devore Tiago capítulo 3. E no meu casamento, quase o perdendo por causa das coisas que eu falava. Não era o que eu estava falando, era como. Até um dia que a gente falou assim, ó, se você falar nesse tom de novo, não tem como a gente continuar. Não tem como. Ou seja, nós precisamos não só medir o que falamos, mas também como falamos. Então, o princípio das palavras é um princípio milenar e é a lei espiritual da vida e da morte. É muito importante a gente cair para dentro dessa lei. Eu nem sei se vai dar tempo para a gente estudar todos, que a gente já tem 1 hora de podcast e ainda estamos no 3. Bora. Dá tempo. Vamos lá, audiência. Vai curtindo aí, então, vou fazer o seguinte, ó. São 10 leis espirituais para você ter uma vida de paz e prosperidade. A gente está te ensinando a terceira agora, que é o Código das Palavras. Se você compartilhar e chegar a 2.000 pessoas assistindo, eu continuo. Senão eu dou só 5 hoje e depois a gente faz um outro Brunecast. Se você compartilhar agora, clica em like, gostei, porque ajuda a entregar. Compartilha para o máximo de pessoas. Thiago Brunet está ao vivo. Vou responder algumas perguntas enquanto você está compartilhando. Deixa eu colocar o celular aqui para responder algumas perguntas enquanto você está compartilhando. Se chegar a 2.000 pessoas assistindo, eu vou até o 10. Se não, eu paro no 5º e depois a gente grava o segundo Brunecast. A responsabilidade está com vocês agora, tá hein, com gente? Vocês. Pode mandar perguntas no comentário que eu vou respondendo. Enquanto você está compartilhando, outros vão mandando perguntas no comentário que eu vou respondendo.
Olha, a gente, lembrando só os três princípios que a gente estudou até agora. O princípio da maturidade, o princípio da verdade e o princípio das palavras. O princípio da maturidade é a lei espiritual inalcançável, porque todo dia você vai correr atrás e nunca vai ser suficientemente maduro, mas cada dia você vai ser melhor do que ontem. A lei espiritual da verdade é a lei espiritual que te dá durabilidade e o princípio das palavras é a lei espiritual da vida e da morte. Tá bom? Então vai compartilhando com o máximo de pessoas, vai dando like para a gente poder compartilhar os 10 princípios milenares hoje, tá bom? Muita gente perguntando como comprar, tá no link da descrição, tá, pessoal? Tem um link aqui da Amazon. Eu não sou vendedor de livro, eu não estou vendendo livro, eu estou só facilitando para você, te dizendo que a Amazon está fazendo a pré-venda, o livro ainda está na gráfica. Você vai ser o primeiro a comprar, mais barato, porque esse livro vai ficar mais caro quando sair, e você vai ser o primeiro a receber. Então vale a pena você clicar. E outra coisa, no final desse Brunecast, eu vou fazer um concurso para você participar da Conferência Destino, para você que comprou o livro Princípio Milenário. Então guarda aí o recibo da Amazon, porque você só vai ganhar o concurso para ir na Conferência Destino de graça comigo se tiver esse recibo, tá bom? Ana Martins perguntou aqui. Thiago, como você aprendeu a mediar as palavras para não explodir? Ana, boa pergunta. É muito difícil. Não ache que você controlar suas palavras, controlar suas emoções é fácil. Não é fácil, mas é possível. Hoje eu consigo enfrentar certas situações e ficar relativamente calmo. Antigamente eu não ficaria. Por exemplo, vindo para cá, eu peguei 43 minutos de trânsito, de engarrafamento, e é um trajeto de 10 minutos. Uhum. E aí, um cara que estava atrás de mim, ele quase que encostou no meu carro, ele ficava tentando fazer eu andar rápido, mas estava engarrafado. E aí ele ficava buzinando, tentando encostar, que meu sangue foi subindo, mas na hora eu parei com aquilo, ou seja, a maturidade. Falei, cara, o que vai dar nisso? Vai dar em nada. Para que eu vou ficar discutindo com ele? Sabe? Então passa por cima. Vai dar em nada. Pô, vou botar minhas emoções para fora. Então, Ana, não é fácil controlar as emoções, mas é a única forma de a gente ter paz. A nossa paz depende do controle das emoções e do domínio das palavras. Tá bom? Mais uma pergunta aqui interessante. Tiago, aproveitando que a gente está no momento de perguntas, você falou que a chave que virou para você escrever o capítulo das palavras foi do seu casamento. E da verdade e da maturidade? O que aconteceu na sua vida para você? Da verdade foi passando vergonha. Uhum. Porque quem mente passa vergonha. E antigamente eu mentia uma coisa a outra, aumentava um número ou outro, comecei a passar umas vergonhas e falei, isso não é para mim. Porque eu quero vencer na vida. Quem quer vencer na vida, sai fora desse negócio de mentira. E o da maturidade foi a minha quebra. Na minha quebra, eu falei, eu preciso cumprir o que está escrito. Para cumprir o que estava escrito na Bíblia, eu precisava ser maduro. Porque tá lá, perdoa os inimigos, ora por quem te persegue, é muito difícil, só com maturidade. E aí eu fui amadurecendo por causa da Bíblia, fui falando a verdade por causa da vergonha, para não passar mais vergonha, e fui melhorando as palavras para melhorar meu casamento. E o da maturidade foi? Maturidade foi a minha quebra. Eu quebrei, e aí comecei a ler a Bíblia para sair da quebra e percebi que eu li a Bíblia, mas não praticava, porque para praticar tem que ser maduro, perdoar o inimigo. Acabei de explicar, gente. Entendeu? Não, só para Terça-feira, 9 horas da noite. recapitular. Dá 9 horas, começa a dar um soninho. Trabalhou mais. Dá um soninho terrível. O Bach Cortes perguntou se o princípio do servir leva à prosperidade. Se qual? O princípio do servir leva à prosperidade. O princípio do servir não está nesse livro, mas está no Método Destiny. Com certeza leva, tá? Eu não vou entrar nesse princípio, querido, porque é do Método Destiny, tá bom? O Método Destiny tem princípios diferentes do livro. No livro, eu coloquei princípios básicos para você prosperar rápido. O método é uma coisa mais profunda, tá bom? Vamos mais um. Acácio Silva perguntou. A falta de fé pode ser um fator para não cumprir princípios ou é a falta de conhecimento? Os dois. Mas eu acredito que a falta de conhecimento, a Bíblia diz que o povo perece por falta de fé. Não, de conhecimento. O povo perece por falta de Conhecimento. Então a gente erra porque não conhece. E então eu tô aqui dando uma aula para vocês nessa discussão, nesse bate-papo no Brunecast com o Theo e com o Ólogo,
levando vocês a refletirem a necessidade de vocês aprenderem os princípios para passarem para o próximo nível de paz e prosperidade, entendeu? E esse capítulo das palavras é enorme. Forte. É enorme, porque é muita coisa. Eu vou ler um versículo. Vou ler frase. uma frase aqui do livro. Princípios milenares só valem se forem cumpridos. Você lê esse livro, não vai mudar nada na sua vida. Você cumpriu o que está escrito aqui, que vai. Agora, capítulo 4, poderosíssimo. O princípio da escuta. A lei espiritual que te dá destino. Da escuta? Da escuta. Sabe o que é escuta? Ouvir. Não, escuta é ouvir. Tem Tá corrigindo, Thiago? Eu não tô escuta tem entendendo. outra coisa que você... Não, vamos lá. O princípio da escuta. É porque como o livro passa por revisão de português, eu coloquei o princípio de ouvir. Aí, na revisão de português, a editora fala, não, o princípio é o princípio da escuta. É assim que se fala em português. A gente pode falar... Tem que explicar pra ele. A gente pode falar de uma forma popular o princípio de ouvir, tá? Certo. Mas o certo é o princípio da escuta. E por que a lei espiritual que te dá destino? Porque tudo que você sonhar para o seu futuro e fizer alguma coisa para acontecer no teu futuro, ou seja, no teu destino, vai entrar pelos teus ouvidos. Caramba. Por exemplo, a fé, para você ousar sonhar com o teu futuro. A fé vem pelo ouvido. A fé vem pelo ouvir, vem pela escuta. Anote já essa frase aí. Quem não ouve, não prospera. Quem não ouve, não prospera. Não tem como. Não tem como você amadurecer. Não tem como você ser de verdade. Não tem como um monte de coisa se você não praticar o princípio da escuta. Se palavras têm poder, escutar também tem. Afinal de contas, palavras é ação, escutar é a reação. Então vamos falar sobre um pouquinho o princípio de escutar, porque muita gente erra nesse princípio, tá? Ouvir é uma qualidade dos vencedores. Às vezes você tem ouvido e não ouve. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. Vários versículos são assim, principalmente Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por quê? Porque tem gente que tem ouvidos e não ouve. Mas não é porque tem deficiência, é porque não quer escutar. É orgulhoso, tem resistência à construção. E aí a pessoa está direcionando, a pessoa está falando, é esse o caminho, e ela não vai, ela não cresce. Então, não tenha dúvida nenhuma, você que está me escutando, as leis espirituais que a gente está ensinando nesse livro vai libertar a tua vida, teu casamento, tua vida financeira, tua vida espiritual, esquece, tua vida emocional vai desatar. Porque você vai ler um passo a passo, eu escrevi de uma forma muito simples, está muito simples de ler. Qualquer pessoa, Thiago, eu nem sei ler direito, esse livro é para você. Muito simples, de forma didática, passo a passo, para você cumprir princípios que vão te dar paz e prosperidade. E o princípio da escuta é o princípio que te dá destino. Quanto mais você escutar, mais você vai saber para onde ir. O Waze. Eu uso esse exemplo. Você coloca lá o Waze, ele começa a falar. Em 800 metros, vira à esquerda. É o princípio que te dá... Ouvir te dá destino. Muito bom. Ouvir pai e mãe. Filho, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Dá destino. Filho, olha, você tem talento para tal coisa, filho, investe nisso. Quantas vezes Michael Jordan da vida, essas pessoas que honram muito o pai e a mãe, né? Porque ajudaram muito, o próprio Cristiano Ronaldo, fala sempre do pai e da mãe, só se transformaram nos atletas, se transformaram porque os pais falaram. Serena Williams e Venus Williams, o pai deu destino, as palavras dão destino e escutar as palavras dá destino. Então, gente, é muito profundo o que a gente está ensinando. As pessoas precisam hoje se libertar da ignorância e aprender. Imagina que você vai receber uma mentoria minha, como se você estivesse sentado escutando tudo que eu penso sobre a vida, no preço de um livro. A Amazon está vendendo por R$56. Eu vou te dar um conselho de mentor, de professor, de mestre. Se você pode, entra agora no site da Amazon, o link está aqui na bio, e adquire o seu livro. Vai comprar mais barato, está na pré-venda, ou seja, você vai ser o primeiro a receber e você ainda vai concorrer hoje, no final desse Brunecast, um ingresso para a Conferência de Destino com um livro assinado por mim. Esse livro que você está comprando, eu vou assinar na frente de todo mundo. Lá na Conferência de Destino. Se você comprar agora, então compra e guarda o comprovante. Tá bom? E pro ouvinte do Brunecast, essa promoção também tá valendo. Do Spotify. Do Brunecast no Spotify. Para quem tá no Spotify também tá valendo. Tá bom? Vamos para o último princípio de hoje, tá? Esse é o princípio da escuta e agora é o princípio da paz.
Eu amo esse princípio. Tiago, antes da gente ir pro Claro. próximo, teve algum momento da sua vida que você não escutou e aí... O maior dinheiro que eu perdi na minha vida foi porque eu não escutei minha esposa. Não escutar te empobrece. Da mesma forma que quem ouve prospera, quem não ouve empobrece. Esse exemplo tá no livro? Ou é outro? Esse- Você eu- pode não- dar um não tá no spoiler livro, pra não- gente não dessa tá no história? livro. Esse eu não botei no livro porque eu estou escrevendo muitos livros. Eu tenho que guardar exemplos, eu tenho que dividir os exemplos. Sim. Né? Eu estou escrevendo um livro sobre... Meu primeiro livro sobre riqueza, que vai sair só ano que vem, não vou nem dar spoiler nada, porque ainda falta um ano. Mas é que eu dou... Nesse livro eu conto. Que porque eu não escutei, eu perdi. Mas também cabe nesse princípio do ouvir, da escuta. Quem não ouve não prospera e quem não ouve não prospera e pior do que não prosperar, empobrece. Em todos os sentidos da palavra empobrecer. Não é só empobrece financeiramente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Agora vamos para o último princípio de hoje. São 10, hoje nós vamos estudar 5, que é o princípio da paz. A lei espiritual, que é um presente. Por quê? Porque está escrito que Jesus nos dá a paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Isso é forte demais. A paz não está à venda nas prateleiras de um mercado. Ela é uma conquista diária. Você não pode chegar, vou comprar paz hoje que eu estou precisando sentir um pouquinho de paz. Não dá. Ela é uma conquista diária. Ou seja, quando você aprende a dizer não, você está garantindo tua paz. Quando você não entra em guerra que não são sua, por causa a maturidade aponta muito mais para a paz do que para a prosperidade, né? Maturidade. Ouvir aponta mais para a prosperidade do que para a paz. Então, cada princípio vai apontar ou para a paz ou para a prosperidade. Mas todo princípio, toda a lei espiritual desse livro vai te levar para uma vida de paz e prosperidade. Alguns te levam mais para uma paz, outros te levam mais para a prosperidade. Agora, o princípio da paz não é só você ter paz. É isso que eu quero fixar agora. É você ser um pacificador, ser uma pacificadora. Vocês dois entram em conflito. Qual é a chance de eu jogar mais gasolina para essa fogueira acender, explodir? Nenhuma. Eu falo, que isso, rapaz? Perdoa o Teixeira. Teixeira é gente boa. Então, eu vou pacificar na hora. Não tem chance nenhuma de eu escutar uma fofoca e passar para frente, de eu pegar uma calúnia e aumentar. Não faço isso, porque além de eu ter paz por dentro, eu sou pacificador. E bem-aventurados, felizes e abençoados são os pacificadores, diz a Bíblia. Então nós temos que sermos pessoas de paz interior e provocando a exterior. Tem uma ministração sua que você fala sobre 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Exatamente. É justamente a pessoa que não é pacificadora. Gente, é muito sério o que a gente está ensinando hoje. Ou seja, esse é um livro que vai destravar a tua vida. Esse é um livro que vai te levar para outro nível. Então, se você pode, vai agora aqui no link da descrição. É um link da Amazon. Entra, adquire seu livro agora, porque eu já vou agora dar as instruções de como você vai concorrer ao ingresso da Conferência Destino, 6 e 7 de setembro, no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. 18 mil alunos vão se reunir comigo lá. E você vai poder ter o seu livro assinado por mim na frente de todo mundo. Adquirindo ele agora, você compra mais barato, você pega todo esse conteúdo que a gente está ensinando aqui completo, você recebe primeiro e ainda concorre ao ingresso da Conferência de Destino. Teixeira, a pessoa faz o quê? Comenta no... A gente acabou de fazer uma postagem no Instagram, a pessoa vai lá. Muito bom. A gente acabou de fazer um post no Instagram agora, é um vídeo um corte. Sim. Você vai nesse post agora do Instagram, ou seja, hoje, dia 6 de agosto, né? 9h20 da noite. Então, só para você saber o horário que a gente está postando, 6 de agosto, 9h20 da noite, entra nesse post agora e comenta lá, eu viverei por princípios. Eu viverei por princípios. Quem mais comentar vai ser a pessoa escolhida para ir comigo na Conferência de Destino. Você vai ganhar o ingresso da Conferência de Destino. O livro que você comprou, você tem que estar com comprovante de pagamento na mão, né? Da Amazon. O livro que você comprou, eu vou assinar na frente de todo mundo lá na Conferência de Destino. 6 e 7 de setembro no Rio de Janeiro. Então vai agora adquirindo seu livro e corre para agora comentar no vídeo lá do Instagram. A pessoa tem que ter aluno ou aluna do Café com Destino na bio dela, do Instagram dela. Informação importante. Então são 3 exigências.
você ter comprado o livro, Princípios Milenares. Isso, a gente pede o comprovante para a pessoa, para a gente conferir. Você vai ter que mostrar o comprovante. A pessoa que a gente escolher, a gente vai selecionar a pessoa pelos comentários, você vai mostrar o comprovante pelo direct. E aí depois a pessoa tem que ter na bio do Instagram dela escrito aluno ou aluna do Café com Destino e emoji do cafezinho. E tem que ter comentado, que é onde a gente vai selecionar as pessoas. Isso. Tem que comentar no vídeo que a gente acabou de postar. Agora, 6 de agosto, terça-feira, às 9h21. Agora da noite, tá bom? Considerações finais. Pro pessoal do Spotify que tá ouvindo na quarta-feira, isso também tá valendo. Então corre no post. O Spotify que escuta na quarta tá valendo também, tá? Então vamos selecionar dois. Vamos selecionar duas pessoas. Um só do YouTube e um só do Spotify, mas tem que correr lá no vídeo. Vamos colocar mais uma exigência? Meu Deus. A postagem tem que passar de 3 mil comentários. Aí é mole. Mole? 3 mil comentários. Mas vamos deixar. Vamos deixar? A postagem de hoje tem que passar de 3 mil comentários. Quanto mais comentar, mais chance você tem de ganhar. Só comentar lá, eu viverei por princípios. Então vamos... Isso é uma declaração profética sobre a tua vida. Você vai viver por princípios e eles vão te levar para uma vida de paz e prosperidade. Quem mais comentar, a postagem tem que passar de 3 mil comentários. Tem que ter comprado o livro Princípios Milenares e tem que estar na bio da apresentação do Instagram dela, aluno ou aluna do Café com Destino. Gente, tá tranquilo? É só isso? Só isso. Apenas tudo isso. Amanhã tem Café com Destino, 7h57. 7h57 da manhã tem Café com Destino. E agora é a sua chance de adquirir o livro Princípios Milenares. Quando você entrar na Amazon, já compra o Princípios Milenares e o Especialista em Pessoas, caso você não tenha. Já adquire os dois, que você vai ficar com nossos 2 guias de vida, que é o Princípios Milenares e o livro Especialista em Pessoas. Pessoal, eu desejo paz e prosperidade. Obrigado por mais um Brunecast. Espalha para todo mundo, compartilha para o máximo de pessoas, dá o like e a gente volta se vocês compartilharem muito, se vocês curtirem muito, se vocês comentarem muito o que querem, a gente volta com mais um Brunecast com os próximos 5 princípios, as próximas 5 leis espirituais. Paz e prosperidade. Amo vocês. Valeu.